Olá, seja bem-vindo ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os conceitos para o projeto e arquitetura de uma aplicação de Machine Learning. Bom, antes da gente fazer, uma aplicação de Machine Learning, é importante que nós tenhamos alguns conceitos, em mente, antes da gente fazer a nossa primeira aplicação, antes de eu abrir o Python ali, já pegar uma base de dados e já querer fazer alguma aplicação, tem que ter algumas coisas em mente. Tá? Primeira coisa delas, algumas perguntas que eu tenho que ter aí. Qual que é o tipo de problema que eu estou lidando? Né? Se é um problema de classificação, de regressão, dentre outros. Como são os meus dados? Né? Que tipo de dados eu tenho? São dados categóricos, são dados discretos? É uma série temporal? Né? É texto puro? Né? Como que são os meus dados? Tá? Qual o tamanho, né, das minhas amostras? Tá? Então, qual que é o tamanho, tanto em termos de quantidade de dados e também da dimensão, né, de cada um dos indivíduos, de cada indivíduo, né, único do meu dado, tá? Qual que é o tamanho das dimensões, quantas dimensões que tem cada indivíduo, tá? Como treinar e testar, tá, o meu modelo de machine learning, tá? Então, eu tenho que ver como que eu vou fazer o teste e o treino, tá? Porque pode ser que eu tenha dados muito parecidos, tanto no teste e no treino, e eu vou ter problema quando eu for rodar o meu teste, e aí eu vou achar que minha aplicação está acertando tudo, mas os dados de treino e teste são praticamente iguais. Então é uma falsa sensação de acerto aí do meu modelo. De acordo com o meu problema, quais métodos e técnicas que eu irei usar? Né? Então, de acordo com o meu problema, qual que é o melhor algoritmo ali? Tá? Eu tenho dado, o aprendizado aí vai ser supervisionado? Eu tenho um determinado algoritmo. É não supervisionado? Eu tenho um outro conjunto de algoritmos. É por reforço? Outro. Tá? Então, cada tipo de problema, eu vou ter um tipo de aprendizado, tá? E aí, para cada tipo de aprendizado, eu tenho um tipo de algoritmo diferente. Como vou validar os meus resultados de forma correta? Então, eu também tenho que validar o meu modelo, né? Quanto que o meu modelo está acertando? Eu tenho que me preocupar com isso. Então, antes de eu chegar e sentar para fazer mesmo a aplicação, é importante que eu pense um pouco sobre isso. Eu planeje e arquitete de acordo com essas questões que eu coloquei aqui, né? São algumas das principais questões. Então, sobre o tipo de problema, nós vamos passar sobre cada uma delas aqui. Então, eu tenho os algoritmos de machine learning, tá? Então, eu tenho diversos, para cada problema que eu tenho, né? Eu tenho algoritmos aí. Então, eu tenho lá para classificação, para regressão, para clustering, para deep learning, tá? Eu tenho diversos, né? Para aprendizado baseado em regras também, né? Que eu possa fazer alguma coisa com regras que dá para fazer. Temos também. Então, a gente tem lá, por exemplo, em classificação, eu tenho KNN, eu tenho máquina de vetores de suporte, eu tenho classificador Bayesiano, eu tenho árvore de decisão, eu tenho random forest, tá? Para regressão, tá? Só lembrando, né? Problema de classificação. Eu quero classificar, né, um objeto, né, um indivíduo, de acordo com dados anteriores que eu tenho, tá? Problema de regressão. Eu quero prever um valor em um determinado ponto do meu tempo. Então, eu quero prever, por exemplo, um projeto do GitHub. Olha, eu quero analisar, baixei diversos projetos do GitHub, e os projetos do GitHub ele tem estrelas. Então, eu quero saber o seguinte, olha, daqui a quanto tempo, quantas estrelas que esse projeto vai ter? Isso é um problema que eu vou ter que usar regressão para poder trabalhar com ele, tá? Para poder saber, para poder tentar responder isso aí, tá? Então, eu tenho regressão linear multivariada, regressão logística, regressão Cox, tá? Para clustering, eu tenho camins, camedians, expectation maximization, hierarchical clustering e self-organizing maps. Para deep learning, eu tenho multilayer perceptrons, recurrent neural networks, né? Redes neurais recorrentes, redes neurais convolucionais, máquina de Boltzmann, autoencoder multilayer, tenho também as ensemble machines, tá? Então, e diversos outros algoritmos. Então, para cada tipo de problema, eu vou ter, tá? Então, para classificação, regressão, clustering ou deep learning, eu tenho uma série de algoritmos que são mais viáveis para aquele tipo de problema. Então, se eu antes não analisar o que é o meu problema, eu tenho que primeiro saber o que eu estou fazendo para saber qual algoritmo que eu vou utilizar, tá? E aí, beleza. Segunda pergunta, como que são os meus dados, tá? Então, eu tenho tipos de dados. Então, o que eu tenho de dado ali dentro, tá? Eu tenho somente dados numéricos, tenho numéricos e categóricos, tenho texto e dados numéricos, tenho dados categóricos com texto, tenho todos, né? Tenho séries temporais, tenho dados numéricos, tenho categóricos, tenho texto tudo junto. Então, eu tenho que olhar quais são os meus tipos de dados,
tá? Para eu poder saber tratar os meus dados, para eu saber como que eu vou tratar esses dados dentro do meu algoritmo, tá? Porque cada algoritmo ele vai ter um método lá específico, uma forma de trabalhar com esses dados. Eu preciso saber se vou precisar de transformar ou não, tá? Então, e dados numéricos, né? Eu tenho lá dois tipos, por exemplo, contínuos e discretos, tá? Então, dados contínuos, altura, peso, salário, que variam ali, né? Dentro de um determinado intervalo. Então, posso ter lá 81,2, 7,5, 10,7 e assim por diante, tá? E aí eu tenho os discretos. Os dados discretos são, por exemplo, número de alunos, unidades vendidas de um produto, quantidade de linguagem de programação. Tá? Então lá, 10, 20, 30, 100, 1, 200, por aí vai. Dados categóricos. Tá? Então aí são dados, né, que eu posso até colocar representação numérica para eles, tá? Mas esses números eles não têm significado matemático. Tá? Então, por exemplo, tipo sanguíneo, nível de conhecimento, por exemplo, intermediário, avançado, iniciante, tá? Cidade natal, tá? E etc. Então, por exemplo, cor. Então, por exemplo, cor de um determinado objeto que eu estou querendo reconhecer. Eu posso passar para o algoritmo, por exemplo, vamos pular que eu tenho azul, vermelho e verde. Eu posso passar para o algoritmo azul como 1, vermelho como 2 e verde como 3, não tem problema. Só que esses dados não têm significado matemático, né? Porque eu sei, eu, para o desenvolvedor, sei que aquilo ali é só uma forma mais fácil de eu representar esses dados categóricos dentro do meu algoritmo. Tá? Eu posso tratá-los dessa forma. Tá? Eu posso colocar números para ele? Posso. É simplesmente uma codificação. Nada de conhecimento matemático e de valor matemático. Eu tenho também séries temporais, que ali tem vários dados, né, que eu estou querendo pegar dentro de um intervalo de tempo. Valores de um mesmo ponto de interesse, né, de uma mesma unidade de interesse. Um exemplo clássico, ações. Então, tem lá ações PETR4 da Petrobras e eu quero saber, num determinado intervalo de tempo, quais foram os valores dela, né? Como que ela variou de valores naquele intervalo de tempo. Então, isso aí são as séries temporais. Tá? Posso também venda de casas num determinado período, taxa de pessoas vacinadas num determinado período, tudo isso. Né? Taxa de doenças num determinado período, tudo isso são séries temporais. E texto, né? Texto basicamente são palavras. Então, estou querendo lá analisar dados do Twitter, né? Vou baixar somente texto lá dos tweets. Tá? São basicamente palavras, tá? Então, eu quero avaliar palavras. Então, também tem os meus tipos de dados, são texto. E aí, uma vez que eu sei qual que é o meu problema, quais são os meus dados, eu tenho que olhar a quantidade de dados que eu tenho versus dimensões. Então, aí, eu tenho algoritmos que vão se dar muito bem com poucos dados, e tem algoritmos que não vão se dar bem com poucos dados, tá? Que precisam de mais dados. Então, eu tenho algoritmos que são mais adequados para números enormes de dados, aí, né? Bases de dados gigantescas. E aí também, não é só a quantidade de dado, né? Não é só a quantidade de informação que eu tenho, mas também as dimensões da minha informação. Cada indivíduo do meu dado, quantas dimensões que ele tem, quantas características que ele tem, né? Quantas características que definem aquele indivíduo, por exemplo. Então, para cada linha lá da minha tabela de dados lá, quantas dimensões, quantas colunas que eu tenho, tá? Então, isso também é relevante, porque de acordo com a dimensão que eu tenho, eu vou ver se eu vou aplicar ou não uma técnica de redução de dimensionalidade, tá? Para reduzir justamente esse número de dimensões para as dimensões que são mais relevantes para o meu problema, tá? Porque nem todas as dimensões do meu problema caracterizam o indivíduo, né? Nem todas as dimensões caracterizam ele por completo. Se você pegar ali, talvez 20% das dimensões caracterizam 95% do indivíduo. Isso é muito melhor do que eu trabalhar com 100% das dimensões, tá? E aí a quantidade de dados ela importa, tá? E aí a gente pode trabalhar com esse tipo de técnica de redução de dimensionalidade. E aí depois, quais são os métodos e técnicas que eu vou utilizar, tá? Aí eu tenho que ver o seguinte, meus dados têm rótulos, né? Meus indivíduos, os dados que eu estou apresentando têm informações e têm rótulos no final falando em qual classe que ele pertence? Se tiver aprendizado supervisionado. Se não, aprendizado não supervisionado. E aí dependendo de cada dado, né? De como que os dados estão aí, com rótulos ou não, eu vou usar um algoritmo diferente. Né? Se for supervisionado, vai ser um algoritmo. Se for não supervisionado, vai ser outro.
Aprendizado por reforço, a mesma coisa, né? Que eu posso ter ali dados não supervisionados e supervisionados, misturados, e aí eu vou usar uma técnica de reforço, tá? Por regras de associação também, se for o caso de eu precisar de criar ali, for um problema mais simples e eu precisar de criar algumas regras de associação, tá? Até mesmo em problemas complexos, eu quiser criar regras no meu algoritmo, não tem problema. E aí alguns exemplos, né, de algoritmos que a gente tem, como classificador bayesiano, árvore de decisão, as máquinas de comitê, que pegam todos esses algoritmos para um determinado problema e faz um round ali, faz um comitê de verificação e fala assim, olha, todos avaliam os dados e todos joguem seus resultados. Quem que deu o resultado melhor? Ah, beleza, essa rodada aqui foi essa. E vai avaliando ali quem deu o resultado melhor para chegar numa decisão final. Redes neurais, SVM e etc. E aí eu tenho que treinar também e validar meu modelo, né? Que aí é a parte de treino. Como que eu vou fazer o meu treino e validação? Vamos supor que você tem uma base de dados gigante, tá? Com 20 mil, 30 mil, 40 mil linhas, 50 mil linhas, 100 mil linhas. Você não tem como ficar olhando linha por linha, ficar passando lá pela base de dados e ficar olhando informação para ver como estão todos os seus dados. Você não tem como. Tá? Isso é impossível. Só que o seguinte, e se você lá dentro tiver dados muito parecidos e de forma bem simplória falar assim, olha, eu vou dividir aqui a minha base em 80% dos dados para treinamento e 20% para teste. Só que vamos supor que você dá o azar de os dados que você treinou e os dados que você testou estão exatamente, uma parte dos dados que você pegou para teste está exatamente igual ao dado que está no treinamento, exatamente igual. Sem tirar nenhuma linha, sem tirar nenhuma informação. O que vai acontecer na hora que você vai rodar o modelo no teste? Ele vai dar 100% de acurácia. E aí você fala, nossa, meu modelo está perfeito, estou acertando tudo aqui com os dados novos que eu estou apresentando que ele não viu, que eu não utilizei no treinamento. Mas isso é ruim, né? Uma informação falsa. Então, você tem que pensar nesse tipo de coisa, nesse tipo de problema. E aí, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso resolver essa informação? Eu posso resolver, por exemplo, com a técnica de validação cruzada, né? O cross-validation. Que o que eu faço? De todos os meus dados, em cada rodada eu vou fazer diversas rodadas de treino e de teste, em que em cada rodada de treino e de teste eu sempre vou apresentar uma porção diferente dos meus dados. Então, dessa forma, e no final vou fazer uma média da acurácia. Então, aqui, vamos supor que eu divido os meus dados em 10 partes iguais. Então, aqui, ó, no primeiro, eu vou estar fazendo o teste com essa primeira parte e treinando com as outras 90. Com as outras 9 partes. Ok, deu uma acurácia. Na segunda, eu vou pegar a segunda parte e treinar com as outras 9 partes, excluindo aquela primeira parte que eu testei. Então agora treinei com as 9 partes, incluindo aquela que eu testei anteriormente, e agora eu vou pegar a segunda parte para testar, uma parte diferente. E assim por diante. Eu vou fazendo testes com partes diferentes, tá? Do meu modelo. Eu vou treinando e testando cada rodada com partes diferentes. Dessa forma, né, eu não treino só com uma parte fixa dos meus dados, suscetível a esse erro, né, de testando com uma parte exatamente igual a que já tem no conjunto de treinamento. E aí eu vou ter uma acurácia altíssima e não é isso que eu quero, tá? Tem que me preocupar também com técnicas de underfitting e overfitting, que nós vamos falar ainda aqui futuramente no canal, tá? São coisas importantes que a gente tem que ter em mente, tá? E aí, por fim, né, eu cheguei, treinei. Agora eu preciso saber o seguinte, como que eu preciso de medir, como que eu consigo medir a qualidade do meu classificador? E aí eu tenho que avaliar algumas coisas, como falsos positivos, falsos negativos, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Uma vez que eu tenho essas informações, eu consigo calcular algumas informações que são recall, acurácia, precisão e especificidade, tá? Curva ROC e área embaixo da curva, AUC. F1 Score. Essas informações aí, desde recall até F1 Score, elas vão medir a qualidade do meu classificador, tá? E aí, não é só simplesmente eu ser rigoroso com essa qualidade, né? Tudo vai depender do meu problema, tá? Tudo vai depender dos meus thresholds. Tem determinados problemas que são mais críticos, que o meu classificador é importante que ele tenha acurácia acima de 95%. Por exemplo, para outros problemas, uma acurácia de 70%, 80% está ok. Tá? Então, tudo isso, né,
a qualidade do meu classificador vai depender do threshold que eu quero impor, né, que o meu problema impõe. Então, não é somente, calculei o recall, calculei a acurácia, precisão e especificidade. Tá ok, estou tranquilo. Não, não é assim. Eu preciso saber qual que é o nível do meu problema, qual que é a exigência de classificação do meu problema, tá? E quais são as principais tecnologias hoje que a gente tem para trabalhar com machine learning? Tá? Então a gente hoje tem Python, né, como linguagem de programação, a gente tem Python, R, Julia, por exemplo, tem algumas outras, né? Tem Prolog também, tá? Esqueci de colocar Prolog aí, mas tem Prolog. E aí dentro, né, mas a mais utilizada hoje é Python. E dentro de Python, né, a gente tem aí Pandas, a gente tem o NumPy, PyTorch, Scikit-learn, tá? Temos também aí o TensorFlow também, que é muito utilizado. Então, temos algumas dessas tecnologias aí. Quem chegou no canal agora, eu gostaria de pedir, né, que se inscreva e fortaleça o nosso canal. Dê o like aí, né? E se tiver alguma dúvida sobre a aula, comente, que eu posso melhorar, né? Alguma coisa que eu tiver errado. Desde já, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima.